Vamos a essa informação agora. E o jornal francês Libération disse hoje que o presidente Lula é um falso amigo do Ocidente. Na capa da publicação, Lula ainda é chamado como uma decepção. A crítica se dá especialmente pelos posicionamentos frente à guerra na Ucrânia. O Libération também criticou o convite que Lula fez em maio ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para uma reunião entre líderes da América do Sul em Brasília. A CNN pediu uma posição para a Secretaria de Comunicação Social e aguarda um posicionamento. Vamos à análise agora com todos aqui, né? Posso começar com a Tainá Falcão, que está em Brasília. Tainá? Oi. Oi. Tainá, como é que você analisa esse... Quando eu vi essa manchete, eu até fiquei surpreso com a manchete da semana, né? Falando em relação ao presidente Lula. Como é que você avalia essa repercussão aí dessa frase, né? Em relação ao presidente Lula? Leandro, eu acho que é uma repercussão ainda e demonstra o quanto que o exterior ainda percebe posicionamentos que foram desastrosos e falas que não caíram bem nem aqui nem fora em relação a esses dois assuntos que são super delicados, né? Primeiro, a questão da guerra da Ucrânia, que para fazer um rearranjo do discurso do presidente Lula demorou um pouco, né? Quando a gente tem que lembrar o que causou tanta discussão interna e externa foi quando ele veio a público e colocou no mesmo patamar de responsabilidade o invasor e o invadido na guerra à Ucrânia e à Rússia. E depois o jornal faz menção também a um outro gesto que o presidente decidiu fazer, muito criticado aqui, acabou dando pano para a manga da oposição falar, que foi receber com todas as pompas o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, né? Recebeu dentro de um contexto ali em que os países da América do Sul iam se reunir, mas reservou um momento da sua agenda somente para conversar com o presidente venezuelano. Não caiu bem, a gente estava na semana das conversas da dificuldade da articulação, em que o governo estava extremamente exposto por conta disso, das dificuldades de aprovar projetos na Câmara dos Deputados, e a cereja do bolo foi a presença do Maduro no Brasil. Janaína? O problema é que essa imprensa internacional não se informou antes, né? Porque querer dizer que um grupo que sempre flertou com ditaduras seria a representação da democracia. Então, assim, realmente, o fato do presidente ter essa relação com Maduro, com o próprio Ortega, e com outros tantos ditadores, com Cuba, acabou de se encontrar lá com o líder cubano. Então, isso não era novidade para ninguém. A imprensa internacional, por força desse marketing esquerdista que é muito forte, muito bom, né, por haver muitos formadores de opiniões, artistas com penetração internacional, comprou algo que não é real. E agora está se decepcionando, seja pela posição com relação à invasão da Ucrânia, seja com relação a essa recepção ao Maduro. Não só a recepção, mas a diferença de tratamento dispensado ao Maduro com relação aos outros líderes aqui da América Latina, inclusive líderes de esquerda, como o presidente do Chile, que criticou o que aconteceu. Então, assim, eles se surpreenderam porque não pesquisaram, né, de maneira detida, porque se eles tivessem efetivamente feito uma análise, saberiam de plano, como muitas pessoas que votaram na tal frente ampla para a democracia, aqui mesmo internamente, agora estão vendo que, na verdade, não há frente ampla nenhuma. E aqui quero acrescentar que o presidente esteve com o Papa e, pelo que eu vi, prometeu ao Papa que vai defender os religiosos lá na Nicarágua. Religiosos estão sendo presos, expulsos dos seus países, estão tendo seus bens pessoais e, sobretudo, os bens das instituições religiosas confiscadas. Ele prometeu para o Papa. Quero ver se vai cumprir, vou ficar em cima.
Acho que o Libé, né, que é o apelido desse jornal, que chama Libération, que é um jornal que começou como um jornal de centro-esquerda, ele é hoje, aliás, um jornal de esquerda, de extrema esquerda, um jornal meio utópico até. Hoje ele foi vendido, uma parte dele, ele é de centro-esquerda, mas eu vou concordar com a Tainá de que o que ele trouxe não é diferente do que a imprensa brasileira trouxe nos últimos meses com relação a todos esses fatos. Então, se o jornal se surpreendeu, acho que a gente não se surpreende com o tipo de crítica a essas questões todas que têm sido criticadas aqui no Brasil também, todos os passos em falso aí do nosso presidente. Né? Vitor? Eu só acho curioso, Leandro, que essa dualidade em relação à percepção sobre o nosso presidente Lula. Porque, ao mesmo tempo que se tem uma boa vontade com o presidente em relação a essa agenda ambiental, essas perspectivas todas envolvendo política internacional como um todo, a diplomacia brasileira, ao mesmo tempo é curioso a gente ver, né, o jornal muito duro e corretamente duro, por causa dos posicionamentos do Lula referentemente à Ucrânia e também a recepção do ditador venezuelano. Então, eu vejo uma certa dualidade que é curiosa de se assistir e de se interpretar. Exatamente. O Lula fez um discurso na frente da Torre Eiffel, bastante público, muito inclusive, pop, né? Não, popular, exatamente com essa perspectiva de que a pauta ambiental caminhe, a agenda diplomática do Brasil também se afirme, mas, ao mesmo tempo, essas escorregadas enfim, gafes referentes a, por exemplo, receber com pompa e circunstância o ditador venezuelano, ou até mesmo não criticar veementemente Vladimir Putin e colocar em pé de igualdade a Ucrânia e a Rússia nessa guerra. Então, isso só que eu queria comentar, que eu acho realmente engraçado ver essas duas percepções do Lula, principalmente na Europa, né? Ok, daqui a pouco a gente volta para mais análise.